Então, eu vou entrar aqui no meu... Assim, os exercícios que eu vou fazer os iniciaizinhos, assim, para já dar, para dar aquela motivação, tá? Então, é o seguinte, aqui é a lista de outra coisa. Aqui tá a nossa listinha de derivadas, acho que dá para... atualiza aí um pouquinho atrasado, né? Então, os primeiros exercícios envolvem mais a definição de derivada, tá? Saber usar a definição de derivada. E o resultado que se a função é derivável, então ela é contínua, tá? Isso aí é uma coisa importante também de você sempre manter esse resultado que você vê lá no início de todos os capítulos de qualquer material que você vai ler, você vai ver esse resultado, tá? Então, se uma função é derivável, ela é contínua. E lá na frente, mais pro finalzinho, aqui do número 7 para frente, é que você vai ver aplicações do teorema de Rowley e do teorema das outras aplicações que são o conteúdo dessa semana, tá? Então, o conteúdo que a gente começa hoje é do exercício 7 para frente. Os 6 primeiros, você não precisa, só precisa saber a definição de derivada, tá? E treinar, assim, treinar derivada e suas várias derivadas, né? Derivadas de primeira, segunda ordem, terceira, etc. Tá? Então vamos dar uma passada ali, nos exercícios. Tem alguns que eu vou fazer todos e outros não, tá? Assim, só para vocês terem a chance de tentar fazer, tá? Mas alguns aqui eu vou dar uma olhadinha. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, vamos ver aqui, vou compartilhar a tela aqui do tablet para a gente poder escrever. Então a lista é essa, você já tem aí, tá? Eu não vou precisar compartilhar mais. E aí, vamos lá então. O primeiro exercício, isso aqui é outra coisa. Isso aqui ok. Bom, o primeiro exercício é eu dou uma função mais ou menos exótica, né? Sempre tem isso, tá? Em análise, essas coisas sempre acontecem. Você tem uma função diferentona, assim, para treinar para você realmente saber se você entendeu a definição, tá? Ou outra coisa básica relacionada. Então, você tem uma função no número 1, exercício 1, tem uma função chamada teto, tá? Que você já deve ter visto em cálculo, tudo, a função teto de x. A função teto ela é definida assim, a anotação dela é assim, como se fosse uma casinha mesmo, com um telhadinho, tá? É isso aqui. Tem a função piso, que é o contrário, que é como se tem um chãozinho assim, tá? Isso aqui é o contrário. A função teto, ele é o menor, ele vai te retornar para cada x real o menor inteiro que seja maior ou igual a x, tá? Então, isso aqui vai ser um número inteiro, eu vou chamar de k, que vai depender de x, tá? Que é o menor inteiro maior ou igual a x, tá? Aí eu pergunto, eu dou até 2 exemplos aqui. Por exemplo, você pegou um número inteiro, o teto de 5 é 5, porque ele é o inteiro. Tá? Agora, se você pegar um número real menor que não seja inteiro, você vai ter, então, 4,87. O teto dele é 5, tá? Se você pegasse 5,01, o teto seria 6, tá? Porque tem que ser o menor inteiro, mas que seja maior ou igual a ele. Então, por exemplo, o teto de 5,01 seria 6, tá? Então, assim, a função teto, ela fica dando saltos, né? Ela sempre vai ser o inteiro que está na frente. Então, se você fizer o gráfico, ela vai ter alguma coisa assim. Por exemplo, 0 vai ser 0, né? Pegar com a parte do 0. Se você pegar qualquer número real entre 0 e 1, o teto vai ser 1, tá? Então, você vai ter aberto aqui, aí no 1 vai dar 1, vai ser assim. A partir do 1 até 2, você vai ter o valor constante 2, e por aí vai. Vocês já sabem, já devem ter visto esse exemplo em cálculo, tá? E por aí vai. E antes é o contrário, né? Quer dizer, é o contrário. Vai só descendo, né? Uma escadinha. Forma uma escadinha. Quando você tem lá os caras de menos 1 até 0, se você pegar x aqui... Boa noite, Pamela. Quem entrou aí, boa noite, está fazendo os exercíciozinhos aqui, tá? Da lista de derivadas. Então, se você pegar os números entre menos 1 e 0, que não seja menos 1, por exemplo, né? Você vai ter, o teto deles vai ser 0, né? Então, você vai ficar aberto aqui e aqui, pintadinho, tá? E por aí vai. Aí, enfim, vai ficar essa escadinha
para sempre, tá? Bom, aí eu pergunto onde essa função é derivável. Bom, é fácil ver, se você desenhar o gráfico, fica mais fácil ver ainda, tá? Que nos pontos, nos números inteiros, essa função nem sequer é contínua, tá? Então a questão é você escrever isso, tá? Então vamos lá. Como a função não é contínua, lembra que o resultado que você vai ver lá, que você já deve ter visto em cálculo e que você vai ver de novo aí a demonstração e análise, é que se a função é derivável num ponto, em particular, ela tem que ser contínua, tá? Se ela nem sequer é contínua, ela não pode ser derivável, você usa a contrapositiva, tá? Então, como consequência disso, se f não é contínua, você não pode nem sequer falar que tem derivada. Tá? Então, a gente usa isso. Nesses pontos que são os números inteiros, que pertencem ao domínio da função, é a reta inteira. Então, se você pegar os números inteiros, você tem o limite à direita. Por exemplo, você pegar um número inteiro qualquer, o número 1 aqui. O limite à direita é o inteiro que está na frente, e o limite à esquerda é o inteiro que é ele mesmo. Tá? Então, se você pegar lá, então vamos sistematizar e escrever bonitinho. Então, se n0 é um número inteiro, então temos o seguinte, o limite da função. Isso aí é fácil é só usar a definição e o gráfico. Tá? O limite pela esquerda, se você vier pela esquerda, por valores menores ou iguais a ele, você vai ter que a imagem da função é o próprio n0. Tá? Mas, se você calcular o limite à direita, se você for verificar o limite à direita, vai ser, como você está indo à direita do número, à direita, a imagem da função é sempre o inteiro que está na frente. Então, a imagem, você vai ficar com, para todo f de x que está um pouquinho à frente, com x um pouquinho à frente, a sua imagem é constante igual a n0 mais 1. É o próximo número inteiro, tá? Então, como é constante, vai ficar, o limite é constante, é n0 mais 1, tá? Então, como os limites laterais são diferentes, a função não é contínua. Então, se ela não é contínua, não é derivável. Tá? Ela não é contínua em n0, número inteiro. Nenhum n0, tá? Então, nenhum número inteiro ela vai ser contínua. Mas e nos outros números? Se ela não é contínua, então ela não é derivável. Agora, e se você pegar os números reais que estão entre os inteiros, tá? Então, se eu pegar qualquer número real que não seja inteiro, se você olhar, se eu pegar um x0 aqui no meio, tem uma vizinhancinha em torno dele onde a função é constante. Se a função é constante, tudo indica que ela é derivável, tá? Então, aí só que você tem que escrever usando a definição de derivada. Então, vamos lá, vamos pegar. Seja x0 agora um número real não inteiro, tá? x0 é real. Então, se eu peguei x0, quando eu falo assim, seja x0 pertencente a z, não pertencente a z. O universo aqui, o meu conjunto universo, é o conjunto dos números reais. Então, não preciso falar que ele é real e não inteiro, mas se quiser pode também, tá? Pode escrever x0 pertence a R. Bom, aqui, do caso, eu vou ter que usar a definição de derivada, tá? Então, qual é a definição de derivada? Então, a gente vai ter o seguinte. Ele vai depender, então eu vou ter lá a f' de x0, não sei se existe, então eu tenho que mostrar que existe. Ele seria isso aqui, por definição, tá, de derivada, eu tenho que isso é o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando x tende a zero. Tanto faz. E aí a x tende a zero ao limite mesmo, né? Você incluindo pela direita e pela esquerda, todos os lados, tá? Bom, aí eu tenho que ver se eu consigo calcular. Então, se esse limite tem que existir para a derivada existir, tá? Então, vamos verificar que o limite existe. Vamos mostrar que o limite existe.
Então, veja que eu não estou fazendo nada demais, tá? Isso aqui, tudo que eu estou fazendo, de certa forma, você já viu em cálculo, tá? A gente só está sistematizando. Eu só estou usando a definição de derivada. Então, esse limite, então vamos lá. Então, f' de x0 vai ser o limite quando x tende a x0. Veja, você tem que ter a consciência que esse x0 não é inteiro, tá? Então, ele está no meio do intervalo. No meio não quer dizer necessariamente na metade, ele está lá no interior do intervalo, é isso que eu quero dizer, tá? Então, ele pertence ao interior do intervalo com extremos, um inteiro, outro inteiro, seu sucessor, tá? Então, eu vou ter o seguinte, f de x, quando você fala que o x tende a x0, você já está tomando o x numa vizinhança. Você pode pegar uma vizinhança enorme, tá? Mas, assim, quando você fala x tende a x0, você, em algum momento, eventualmente, vai pegar ele numa vizinhança suficientemente pequena, de maneira que você possa afirmar o que eu vou afirmar aqui. Você vai pegar eles aqui de maneira que todos eles sejam no interior, tá? Então, a partir de um certo ponto, quando você fala de limite, você fala assim, para todo epsilon existe delta, não sei o que tá. Então, você vai pegar um epsilon que seja pequeno o suficiente, de maneira que, quer dizer, não necessariamente pequeno, mas que seja o suficiente para você ter um delta suficiente, onde todos os seus xzinhos estão aqui nesse intervalo. E quando eu falo nesse intervalo, significa que eles estão no interior do intervalo n0, n0 mais 1, tá? Então, onde eu falo que o n0, eu estou chamando de n0 um número inteiro, tá? Aqui eu apontei para o intervalo 1, 2, mas qualquer um deles, o raciocínio é análogo. Então, quando eu faço isso, f de x vai ser o próximo inteiro, tá? Então, eu vou chamar de n0 o inteiro que está na frente do x0, tá? Então, esse f de x vai ser n0. E o f de x0 também, porque eu estou pegando o xzinho pertinho do x0, tá? Então, f de x0 também vai ser n0. E aí eu vou ter x menos x0. O x está se movendo, entre aspas, né? A gente imagina assim, só para poder facilitar a visualização. Mas o x, na verdade, você está tomando ele numa vizinhancinha pequena do interior desse intervalo, tá? Então, aqui, eu vou escrever embaixo o que é o n0. Só que aqui em cima isso é constante igual a zero. Então, você vai ficar com limite de zero, quando x tende a x0, tá? Porque 0 sobre x menos x0. Só que isso é zero. Constante igual a zero. Então, a derivada é zero, tá? E é o que a gente imagina porque essa função é localmente constante. Ela, nesses intervalinhos abertos, ela é constante, tá? Então, aqui onde... Deixa eu só explicar o que é o n0, né? Onde n0 é o maior... Perdão, o menor inteiro. Eu vou colocar direto, né? Eu já posso usar até... Não preciso nem escrever tudo isso. Vou escrever assim. Tá? A gente já sabe que é o inteiro que está na frente do x0. Ok? E o f de x ficou igual a n0 também, porque o x você toma numa vizinhança próxima o suficiente do x0, tá? Você vai calcular a derivada assim, né? Então, o x tende a x0, tanto pela direita quanto pela esquerda, tá bom? Então, é isso. Agora a gente vai lidar, assim, não vou usar tanto a definição de limite, a gente vai usar mais propriedades imediatas de limite, que a gente já conhece, tá bom? Apesar disso, tem que fazer uma observação topológica. Bom, então a derivada existe nos pontos que não são inteiros e não existe nos inteiros, tá? Pronto, esse é o exercício, acabou. É o número 1, tá bom? Assim, você não precisa escrever tudo isso, eu acabei falando mais porque eu estou explicando, né, o passo a passo. Mas você vai, se for fazer, você pode seguir mais ou menos essa ideia. Tudo bem? Alguém não entendeu? Tá tudo certo? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou fazer agora, eu vou comentar a número 2. Aí eu queria saber, assim, eu vou fazer a número 2. A número 3 eu vou deixar eu vou só orientar, mas eu não vou fazer tudo, tá? E a número 4 eu vou fazer. A número 4 eu vou fazer porque ela tem um pulo do gato, tá? Então vamos fazer a número 2 aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre a número 1? Foi tranquilo? Sim, deu para pegar o Beleza. raciocínio. Tudo bem? Então tá certo. Então vamos lá. Na número 2, eu estou pedindo para você dizer que se tem uma função já que foi dada, tá? Que está definida num domínio X, que é um subconjunto da reta, e aí eu vou imaginar que ela é derivável em um ponto Azinho, que é do domínio e também é ponto de acumulação. Olha, lembrando,
Porque, assim, você só define a derivada de uma função num ponto de acumulação, porque tem que ter limite. E para você falar de limite, lembra, você só pode falar de limite num ponto se esse ponto for de acumulação, tá? Aliás, uma coisa muito importante que eu até coloquei no vídeo dos erros, esses 2 vídeos dos erros lá, que foram bem comuns, teve um erro que foi comum, assim, não estou dizendo que vocês fizeram, mas algumas pessoas fizeram, cometeram esse erro. Por exemplo, aquela questão lá que deu uma polêmicazinha, que não deu polêmica, eu mesma vi que eu tinha cometido um erro de pedir para vocês verificarem a continuidade das funções usando a definição. Ficava muito difícil fazer desse jeito. Então, mas tudo bem, o que vocês escreveram eu aproveitei. Só que teve uma coisa que foi bem comum, um erro comum, assim, foi que algumas pessoas quiseram calcular o limite da função, das 2 funções em zero. E apesar do limite da função, de cada função, você poder calcular, porque o zero era ponto de acumulação, tanto de seno de 1 sobre x, do domínio, né? Quanto do domínio de x sobre módulo de x, mas você não pode considerar a continuidade. Que a continuidade, você só pode considerar a continuidade de uma função num ponto que é ponto do domínio. Não basta ser ponto de acumulação, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Função, você pode falar que ele é derivável ou não num ponto que está no domínio e que também é de acumulação, tá? Se você for considerar pontos isolados, não faz sentido, tá? Você falar de derivada, você tem que calcular limite. Limite tem a ver com ponto de acumulação. Mas para você falar de derivada, a derivada existe ou não, o ponto já tem que pertencer ao domínio. Se o ponto não pertence ao domínio, você nem considera. Ele não existe. Ele é como um cara você ignora, tá? Então, é assim como a continuidade. Bom, então é o seguinte, na número 2, ele diz que, pede para você mostrar que a função é derivável, se e somente se existe uma função eta, essa aqui é a anotação, é a letra grega, tá? Eta, que também está definida em x, contínua. Não se assustem, tá? Porque o enunciado, assim, às vezes o enunciado é mais difícil de ler do que a solução. Então, tem que existir uma função eta contínua nesse pontinho A, tá? Tal que você pode expressar a f de x assim, como sendo f de A mais eta x vezes x menos A, para todo xzinho do domínio, tá? Não, então é só você usar, vamos lá, é C e somente C. Eu estou dizendo que a F é derivável, né? E aí eu tenho que ter a ida e a volta. Então eu tenho que fazer a afirmação, considerar a afirmação como hipótese que F é derivável, provar que existe essa tal função que faz isso, e depois a recíproca, que é basicamente dizer a mesma coisa de trás para frente, tá? Você vai ver que não é nada demais. Então vamos lá. Então, para provar isso aqui, vamos começar então da primeira parte. Eu vou assumir que a função é derivável. Se a f é derivável, então, como f é derivável em A, significa que existe a derivada, certo? Então, existe o limite abaixo. Então, vamos escrever a derivada. A derivada, então, é o seguinte. F', ela é derivável em A, então existe f' de A, que é o limite de f de x menos f de A sobre x menos A quando x tende a A. Isso é a definição de derivada, certo? Muito bem. Só que, veja bem, se você olhar lá para a tal da eta, ela é quase a expressão da derivada, né? Se você passar o f de A para lá e dividir isso por x menos A, isso é eta de x, certo? E é quase, quer dizer, é o que está escrito aqui embaixo sem o limite, tá? Eu estou dizendo que esse limite existe, mas isso aqui por si só já é uma função, tá? O que eu estou dizendo é que essa função eu posso chamar de eta, que é o que eu quero, e essa função, se eu estou dizendo que esse limite existe, eu estou dizendo que essa função é contínua, tá? Então, a imagem dela é provavelmente esse f' de A, tá? Acabou. Então, basta você definir a função assim. Então, definimos eta de x como sendo esse quociente sem o limite, tá? Isso é uma função que, a princípio, poderia não estar definida em A. Porque se você olhar, bom, quando você substitui x por A, não vai dar certo. Mas aí você faz assim, ó. É aquele esqueminha. Matemática a gente sempre rouba, né? Não é bem assim, mas, enfim.
A gente vai... Qual é a dificuldade? Falta o quê? Falta só isso. Então, a gente vai colocar isso para poder resolver. Então, ó, eu vou definir essa função assim. Se o x for diferente de A, e ela vai ser f' de A quando x for igual a A. Tá? Então, e aí o que vai acontecer? A função, tcharam, a função vai ser contínua. Por quê? Os meus e-mails ficam dando pop-up aí, fica todo mundo vendo os meus e-mails que eu estou recebendo, né? Que vergonha. Mas enfim, tudo bem. Aí, então vamos lá. Eu podia colocar o negócio de não perturbe aqui, mas eu tenho medo de mexer no áudio desse tablet e dar problema. Então vamos lá. Então, olha só, essa função eu defino da maneira que me leva a ter o que eu quero. Oi? Para você tirar de receber, vai em notificações e bota para você não receber mais notificação, aí para Eu de receber. sei, eu sei, eu sei, eu sei. Só que eu já fiz isso e o áudio deu problema no áudio. E aí eu não consegui gravar a tela, aquelas coisas. Até que cheguei a comentar com você. E eu tive que entrar com na semana passada, antes de gravar o vídeo, os 2 videozinhos para vocês, eu tive que entrar em contato com o suporte da Apple para poder resolver isso. Assim, é um negócio chato pra caramba. Então, assim, eu prefiro deixar no não perturbe. Pode perturbar? Vai ficar vindo notificação de e-mail, mas enfim, depois vocês ignoram, né? Vocês não... Não, é Itaú só você Uniclass. tirar a notificação do e-mail mesmo. Sim, pode ser também, mas normalmente eu deixo. Normalmente eu deixo só uma besteira de uma tela, não tem nada comprometedor aqui, né? Só e-mail de. Ou e-mail de trabalho, ou e-mail de banco, gente querendo me oferecer coisa, enfim. Então vamos lá. Mas tudo bem, beleza, então. Obrigada, Paulo, pela dica aí. Então, olha só, então, essa função a gente define da maneira que a gente precisa, assim, que leve a gente até o que a gente precisa, tá? Então, veja que eu queria uma função, ó, eu quero uma função que faça isso aqui, tá? Bom, então se você pega, faz de trás para frente, mexe naquela expressão. Se você pegar o f de A e passar para o lado de cá e o x menos A dividindo, você vai ter eta de x. O problema é que ela tem que estar definida em A, porque ela tem que ser contínua no ponto A, tá? Então, eu quero que ela seja contínua em A. Para ser contínua em A, ela tem que estar, no mínimo, definida. Mas se a função, a função f é derivável, esse limite do quociente aqui existe, que é a f' de A, é a derivada. Então, eu defino eta de x como sendo isso aqui, tá? E aí, por isso, então, veja que, por definição, eta de x é contínua em A, porque f é derivável, tá? Então, aquele limite lá em cima existe. E, além disso, você pode escrever, quando o x for diferente disso, se você pegar qualquer outro x, né, você vai ter isso aqui. A f de x, é só você pegar aquele quociente lá, né, você vai ficar com f de x menos f de a igual a eta de x, x menos a. Tá? Quando o x for diferente de a. Quando o x for igual a isso vai dar tudo zero. Tá? Então, você não tem nenhum problema, porque você vai ficar com zero igual a zero. Então, essa equação vai continuar sendo satisfeita, tá? Para todo x pertencente a x. Acabou. Opa, caiu aí. Então, ó, o que você vai fazer? Isso aqui foi a ida, tá? F é derivável, e aí eu consigo essa função que faz isso. Agora, a recíproca. Imagina que eu tenho uma função que faz isso, tá? Tem uma função que faz isso. Essa função aqui, tá? É uma função eta contínua que faz isso, isso. Bom, eu quero mostrar que ela é derivável, é só você passar o f de A para o outro lado, x menos A, né? Então, reciprocamente, é praticamente dizer tudo que eu falei aqui é ao contrário, tá? Reciprocamente, se você, que aí seria a famosa volta, né, que a gente gosta de falar. Se você tiver reciprocamente uma função que faz isso, basta você passar tudo para lá, né? Então você ficar com isso aqui vai te dar. Eu quero mostrar que a f é derivável. Então basta passar essas coisas para o lado de cá. Aí eu vou ter eta de x. Só que está dizendo que essa função é contínua. Então significa que o limite disso aqui existe é igual à imagem da eta. Essa imagem é algum número real. Não importa, tá? Esse limite aqui existe. Então, limite de f de x menos f de a sobre x menos a, quando x tende a A, se essa função, eu estou dizendo que essa função eta existe e é contínua.
Se ela é contínua, então isso aqui é eta de A. É algum número real. Esse eta de A é um número real. Se existe esse limite, isso por definição é a mesma coisa que dizer que é a derivada, tá? Então, a derivada de F existe em A. Porque a derivada é esse limite aqui. Não importa qual número, é algum número, tá? Acabou, pronto. É só você dizer, é até mais curta a recíproca, tá? Então, assim, veja que não é um exercício, não tem nada de ideia genial aqui. É só você usar a definição e você usar a noção de continuidade bem, tá? Então, tanto na ida quanto na recíproca, você tem que usar as definições e escrever bonitinho, passo a passo, tá? Mas não tem nada de novidade aqui, tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? Olhando Muito assim, bem. parece tranquilo. Na hora de Uhum. fazer, que Sabe por que eu acho que vocês ficam com medo? Vocês ficam assustados e aí acaba, às vezes, a coisa sendo mais difícil do que, parecendo mais difícil do que ela é de fato, tá? Mas tenta se concentrar assim, o que eu preciso ter? Eu preciso que a função seja, a derivada exista. O que é a derivada? É isso aqui. Estuda essa equação aqui. O que é isso aqui? Então a eta tem que ser o quê? É f de x menos f de a sobre x menos a. Bom, mas isso é quase a definição de derivada, só que a derivada tem um limite. Limite, eu quero que a eta seja contínua. Então tem que tentar fazer esses paralelos. No início não vai ficar esse texto bonitinho assim. Também tem uma coisa importante que normalmente o aluno, a gente quando está estudando matemática, análise, qualquer disciplina assim mais abstrata, vocês tendem a achar normal, tá? Mas acontece, vocês tendem a achar que o texto de vocês tem que ficar bonitinho assim, todo organizado. Não vai ficar. De primeira vai ficar meio bagunçado. Você faz isso, você repassa isso. É que eu já tenho experiência, mas assim, você passa isso a limpo, tá? Você passa limpo para poder ficar um texto retinho, organizado. Ó, isso leva aquilo outro, tá? Mas, na verdade, você não, quando você faz as demonstrações no início, não fica um texto necessariamente linear, tá? Então, é normal de você achar que, tipo assim, não ficaria tão bem escrito assim. De primeira, não, mas aí você poderia passar limpo, ver, isso levou a isso aqui, que levou a isso, tá? Isso é uma coisa, é um exercício importante de você fazer também, tá? Muito bem. A número 3, eu vou só orientar, tá? Fica parecendo, fica circular, Pamela. Você tem que tentar passar limpo, tá? Em matemática, quase todas assim, nos meus textos gabaritos, as coisas acabam não ficando tanto assim, porque eu já fiz essas questões várias vezes, então eu já sei o caminho. Mas a primeira vez que eu fiz, também na graduação, ficava tudo zoado, ficava tudo enrolado, eu ficava voltando, é a mesma coisa. Só que você tem que aprender a fazer isso treinando, tá? Então vamos lá, na número 3, eu vou só orientar, tá? Não vou fazer toda não, senão fica, né, meio sem graça eu ficar aqui fazendo toda a lista para vocês. Mas é só para você ter um caminho. Então é o seguinte, essa função ela é clássica, tá? Então aí eu estou pedindo para você assumir que a exponencial, a derivada da exponencial é ela mesma, a função derivada, né? E que o limite de e elevado a y sobre y, isso aqui eu estou dando uma dica, tá? Que isso aqui é mais infinito, quando o y tende a mais infinito, tá? E aí eu peço para você mostrar que a função definida abaixo tem derivada zero se o x é igual a zero. E o mesmo vai valer para todas as derivadas de todas as ordens. Então, essa função, apesar de essa função que está embaixo, tá? Não é exponencial, não. É essa exponencial meio esquisita aqui. É elevado a menos 1 sobre x ao quadrado, se o x é diferente de zero, e zero se o x é igual a zero. Tá? Então, assim, não aqui, veja bem, é um erro muito comum, muito comum. Eu quero que você, por exemplo, calcule a primeira derivada. Primeira derivada. Um erro muito comum, eu não sei se vocês cometeriam, mas é provável que algum de vocês cometeria, é de tentar calcular a derivada derivando, fazendo linha desse e elevado a menos 1 sobre x ao quadrado e calculando o limite. Não, tá? Então, eu peço para você mostrar que ela tem todas as derivadas de todas as ordens em zero, e todas são zero, tá? Para que serve essa função? Essa função ela tem uma importância. Ela é um exemplo clássico, a gente vai ver na semana que vem, a gente vai ver a fórmula de Taylor. Então, a gente vai ver, quem fez variáveis complexas vai ver esse assunto de novo. Quem não fez, vai ver pela primeira vez e depois vai ver variáveis complexas.
Então, aqui a gente vai ver as funções analíticas, que são funções que se escrevem como sua fórmula de Taylor. A fórmula de Taylor delas converge para elas. Só que o que vai acontecer aqui? Essa função, ela é o exemplo clássico de uma função analítica que, assim, na verdade é uma função que ela é analítica, ela tem todas as derivadas, só que ela não se escreve como a sua fórmula de Taylor. Ela tem uma fórmula de Taylor no ponto que é zero, a fórmula de Taylor dela é nula, e ela não é nula, ela não é função nula, tá? Então, veja bem, um erro clássico é você tentar achar, eu quero calcular a derivada da f, a primeira derivada só, no zero, tá? Você não vai derivar isso aqui separado e calcular o limite, não existe isso. Você vai usar a definição de derivada, porque eu quero calcular a derivada num ponto onde a função está definida de maneira diferente, tá? Então você vai usar a definição. A definição é calcular o limite, só tem esse jeito de fazer, tá? Calcular o limite da função, então, f de x menos f de zero sobre x menos zero, quando x tende a zero. É isso que você vai fazer, tá? Quando você for calcular a derivada de segunda ordem, também você vai fazer limite de f' menos f' de zero sobre x menos zero, tá? Aí você diz assim, mas como é que eu faço isso para todo n? Então, você vai ter que achar uma fórmula de recorrência para a derivada enésima, que você vai achar porque tem um padrão, e vai calcular, você pode provar por indução, tá? Então, assim, mas vamos só começar. Depois, se vocês não conseguirem fazer, ou tiverem muita dificuldade, a gente faz semana que vem. Eu só vou orientar aqui, tá? Então, você vai aqui só tem esse jeito de fazer. Se eu falasse assim, não, eu quero a derivada fora do zero, aí você ia pegar isso aqui e ia fazer derivada da exponencial é elevado a menos 1 sobre x2, a derivada é ela mesma, vezes a derivada de menos 1 sobre x ao quadrado, por causa da regra da cadeia. Mas não é isso, tá? Porque a derivada é aqui no zero. Então, no zero, a função está definida de maneira forçada, como zero, tá? Ela não é, ela é aquela expressão envolvendo exponencial fora do zero, e no zero ela é outra coisa. Então, você tem que usar a definição, você não pode usar uma regra de derivação, tá? Então, não tem regra para isso. E ela não é constante, porque ela só é aquele ponto, ela tem aquele valor. Só naquele ponto, ela não é constante. Para você falar assim, eu vou derivada de zero a zero, não pode também. Por quê? Porque isso aqui não é num aberto, é num ponto só. Eu só poderia usar a derivada de zero a zero, a derivada de constante a constante, se a função fosse constante no aberto, tá? Isso é um resultado que você vê lá nos materiais que eu pedi para você ler. Quando a função é definida no aberto, ela é constante nesse aberto, aí sim, para todo x0 que você está, igual a função teto que a gente fez agora há pouco, aí sim, você pode dizer que localmente a derivada ali é zero, tá? Mas aqui não é no aberto, é num ponto sozinho, tá? Então, você tem que usar a definição, não tem outro jeito de fazer, não. Então, você vai lá, você tem que calcular esse limite aqui. Limite de E elevado a... Aí, veja, f de x, esse x não é zero. Você está pegando um x na vizinhança do zero. Aí, na vizinhança do zero, a função é definida como E elevado a menos 1 sobre x ao quadrado. Menos f de zero é zero sobre x menos zero. Então, você vai ter que calcular esse limite aqui, ó. De E elevado a menos 1 sobre x ao quadrado sobre x, tá? A questão aqui é que você vai ter assim, se você fizer o x tender a zero pela direita, você vai ter aqui, pela direita ou pela esquerda, tanto faz. Embaixo você vai ter zero, e em cima você vai ter E elevado a 1 sobre zero, entre aspas, que é infinito. Então, E elevado a menos infinito, isso é zero. Não é que seja igual a zero, o limite disso é zero, tá? Então, isso aqui vai ser indeterminado. Ou seja, você vai ter que usar a regra de L'Hopital ou escrever isso aqui de algum jeito que que você possa usar a regra de L'Hopital ou a dica que eu dei ali, tá? No início do enunciado, que é elevado a y sobre y, quando y tende a mais infinito, é mais infinito. Isso é uma daquelas coisinhas que você faz em cálculo 1, para você usar a regra de L'Hopital. Lembra, você deve ter visto isso. Tem certas indeterminações que para você poder resolver, antes de você usar a regra de L'Hopital, que vai gerar outra indeterminação. Talvez você possa escrever isso aqui de um outro jeito para poder. Talvez nem. Não, até dá para usar a regra de L'Hopital direto aqui, mas enfim. Se você quiser usar a dica que eu dei, você pode reescrever esse quociente de uma forma que você possa resolver isso, tá? Não vou terminar, não.
Mas assim, você consegue resolver. Isso aqui, depois que você resolver em determinação, L'Hopital ou outro jeitinho que você der aí, envolve L'Hopital, provavelmente, isso vai dar zero, tá? Então a questão é, você tem que. Aí, beleza, você já sabe que a primeira derivada é zero. Aí você vai calcular a segunda derivada, você vai fazer a mesma coisa, só que a segunda derivada é a derivada da derivada. Então, isso vai ser limite de f' de x menos f' de zero sobre x menos zero, que é x, tá? Quando x tende a zero. Aí, esse f' de x, você vai ter que usar a derivada da f quando x não for zero. Você vai usar essa aqui de cima. E elevado a menos 1 sobre x2. Tá falhando? Não sei o que fazer. Poxa, vê se, sei lá. Não sei. Tá ok? Bom, sei lá. Vamos ver. Depois a Então gente vê deve a ser a gravação. minha. Pode ser porque a sua voz saiu travada um pouquinho pra mim. Pode ser que de vez em quando é chato, né? De vez em quando tá. Enfim. Mas então é isso, tá? Então aí você vai pegar, na f' de x, você vai pegar a derivada dessa expressão aqui, e elevado a menos 1 sobre x2, que vai ser a própria derivada, vai ser a própria exponencial, vezes a derivada de menos 1 sobre x2, que vai ser menos 2 sobre x ao cubo, tá? Menos a derivada que você calculou em cima, que é zero, sobre x, tá? Tenta fazer até a terceira, quarta, que você vai ver que vai ter um padrão. Quando você chegar na f de ordem n, vai ter, de zero, vai ter uma certa. Todas elas vão dar zero, tá? Mas assim, vai ter um padrão na escrita, tá? Aqui vai dar zero, mas vai ter um padrão na escrita da fn de x. Perdão, tô fazendo um monte de besteira aqui. Calma aí. Deixa eu só apagar isso que eu fiz aqui, tá? Nada a ver. Aqui vai dar zero, na f enésima de zero. Como é que você prova isso, tá? Prova por indução. Assume que fn é zero, aí você vai ter que ter um padrão para a ordem f de ordem enésima, né? De x. Isso vai ter uma expressão lá envolvendo n com as derivadas anteriores. Eu não vou ter que calcular para saber, tá? Aí você vai lá calcular, só provar por indução, que f, n mais 1 vai ser o quê? A próxima derivada em zero. Vai ser o limite dessa aqui, que eu não sei o que é, tem que calcular menos. Por hipótese de indução, a outra é zero sobre x. Aí você vai fazer uma conta, regra de L'Hopital de novo, provavelmente, zero de novo, tá? Então, assim, essa aqui é um pouquinho maior, mas, assim, não é tão difícil. Você precisa ter cuidado para não cair nas arapucas, porque a primeira arapuca é a vontade de sair derivando essa expressão que está aqui em cima. Ela vai precisar fazer isso, mas quando você for calcular a derivada de ordem n fora do zero, tá? Então, quando eu precisar calcular a derivada de ordem superior, fora do zero, ela vai ter que aparecer aqui nessa expressão, tá? Aqui, tá? Ela vai aparecer mais à frente. Mas você tem que tomar cuidado. E para você calcular no zero, você tem que usar definição. Isso que é a principal orientação que eu quero dar para vocês, tá? Porque é um erro muito clássico, que eu vejo quase sempre tem alguém que faz isso. Quase toda a turma faz isso. A vontade de sair derivando, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Assim, só orientação, tá? Aí você vai lá, mete a cara aí que você vai conseguir fazer. Não é nada demais, tem que ter um pouco de paciência, tá? Por isso, essa lista de análise, eu coloco sempre, assim, não muitos exercícios, tá? Porque todos eles você vai ter que refletir, tem que trabalhar em cima, não é uma coisa que você faz igual o exercício de cálculo, você faz 10, 50 iguais, assim. Não é assim, tá? Você já passou por isso. Vocês já sabem derivar. Você não vai aprender a derivar no curso de análise, tá? Então aqui é sobre outras coisas, se você já sabe, e aí você tem que aprofundar o seu entendimento daquele conceito, tá? É sobre isso. Lembrando, assim, tem uma coisa que, assim, se vocês olharem o livro do Geraldo Ávila, outros livros assim, de análise, que contem um pouco da história, você teve o seguinte, o que aconteceu na história? No século XVII surgiu o cálculo diferencial integral, né? Então, Newton, no Reino Unido, e Leibniz na Alemanha, que não era Alemanha ainda, era o reino Império Austro-Húngaro, enfim, aquelas coisas, eram vários reinos, né? E depois virou Império Austro-Húngaro, aí, enfim, a história da Alemanha é bem complicada, só unificou já no final do século XIX. Então, assim, mas antes tinha vários reinos, e Leibniz era um intelectual, um mega gênio, né? Que trabalhava numa corte lá de Hamburgo.
E ele inventou, descobriu coisas independentes, que é o negócio caindo aqui, independentemente de Newton, como vocês sabem, e Newton, lá no Reino Unido também, ele criou as ferramentas para coisas que ele precisava, que ele era físico também, e aí ele surgiu com as ferramentas do cálculo diferencial integral. Só que o próprio conceito de número real não estava bem definido, ninguém sabia direito o que era o número real. Assim, tá bom, defina o número real. Não, vamos trabalhar com o que a gente tem, sabe? Então, assim, Newton e Leibniz naquela época não tinha essa necessidade. O que é infinitésimo? O que é essa ideia de limite? Eles não escreviam assim, do jeito que a gente está escrevendo hoje, tá? O limite é para todo epsilon, existe um delta. Não foi assim que eles inventaram, não. Foi essa noção que, do jeito que vocês estudam num curso de cálculo, X vai se aproximando, como se você estivesse tomando o X, se fosse um bonequinho de perninha que vai andando até lá. Não existe isso, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Você vai tomando X em vizinhanças cada vez menores. Então, assim, usando intuição pura, eles inventaram o cálculo, mas não tinha nenhum formalismo fundamentando isso. Então, foi no século XIX, e na época eles dois foram criticados, assim, foi muito celebrado, mas ao mesmo tempo criticado, porque não tinha, o fundamento disso era vazio, não tinha fundamento formal. Começaram a surgir críticas de matemáticos, de filósofos, assim, mas o que é infinitésimo? O que é número real? E aí foi quando surgiu, você vai encontrar lá, por que todo livro de análise tem os mesmos nomes? Bolzano, Weierstrass, são as mesmas pessoas. Dedekind, Cantor, e por aí vai. Tem outras pessoas, né? Mas assim, Cauchy, francês. Pode ver que todo mundo aqui é alemão, né? E Cauchy é francês. Mas tem outras pessoas, assim, mas você vê que são os mesmos nomes. Você vê critério de Cauchy. O Cantor, pai da teoria dos conjuntos. Dedekind, corte de Dedekind. Teorema de Bolzano-Weierstrass. Teorema de Weierstrass, que é outro teorema, não é o mesmo teorema de Bolzano-Weierstrass. Teorema de Bolzano, teorema de não sei o que, teorema de Stone-Weierstrass, critério de convergência de Weierstrass. Por que você vê os mesmos nomes? Bom, pela simples razão que foram esses caras que trabalharam, ralaram no século XIX para formalizar e criar análise. A análise surgiu assim, na necessidade de você fundamentar. Mas o que é infinitésimo, homem de Deus? O que é isso? Qual é o fundamento formal? O que é um número real? Como é que a gente define um número real? Eu sei o que é uma fração, eu sei o que é um número inteiro, mas o que é um número real? Tá? Então, assim, para você fundamentar isso bem formalmente, você teve uma galera trabalhando assim, dia e noite, tá? Por décadas, para você ter o que você tem o conteúdo dos livros de análise. Aquilo não surgiu do dia para a noite, tá? Então, assim, a maneira que a gente tem de ponto de acumulação, fecho, esses conceitos topológicos também não existiam na época deles muito bem, não. Quer dizer, eles foram inventar algumas coisas, mas os nomes que a gente usa hoje, fecho, por exemplo, fecho, isso é um conceito do início do século XX. Tá? Então, assim, não foi uma coisa, então, peraí. Então, o teorema de Weierstrass, sei lá, que o cara fala de ponto de acumulação, de compacto, então a noção só foi inventada depois? Porque ele escreveu de um jeito diferente do que você lê no livro do Elon. O que está escrito no livro do Elon, do Marco Cabral, de qualquer outro livro de análise, não é necessariamente o jeito como eles criaram naquela época. Eles escreveram de outro jeito. Se você for pegar um livro, um texto matemático desse pessoal mesmo, original, você não vai entender nada. Tipo, nossa, eu achava que eu sabia o que era o teorema de Bolzano-Weierstrass. Porque não necessariamente vai estar escrito do mesmo jeito. Ele vai estar usando uma outra linguagem mais antiga. E aí o pessoal foi relendo, refazendo à luz de novos conceitos. E é assim que ciência funciona. Você vai redizendo as mesmas coisas, daí vai fortalecendo aquele conceito. Aí você vê aquilo pronto no livro do Elon, parece mágica. Mas não é, tá? Não foi o Elon que inventou aquilo, não é mágica. Aquilo foi trabalhado ao longo de décadas e séculos, 2 séculos já, tá? Então, assim, você vê os mesmos nomes porque, historicamente, foram as pessoas que fundamentaram uma coisa que foi inventada no século XVII, que não tinha fundamento nenhum. Newton não quis nem saber o que era epsilon, delta, assim, ele não pensou em nada disso, ele, tipo, foi tudo experimental, tá? Então, assim, não quer dizer que isso minimize a descoberta dele, porque você não ter fundamento nenhum e você tirar do nada essa ferramenta, assim, eu acho que se eu inventar isso aqui, acho que funciona. E funciona mesmo.
é muita genialidade, né? Tá? Mas, enfim, é só para vocês saberem que as coisas não são realmente simples de você escrever e você tem que tomar bastante cuidado, tá? Muito bem, voltando aqui. O número 4, eu vou fazer o número 4. O número 4, porque ele tem um pulo do gato, tá? É só para você ver que é a única que acho que tem um pulo do gato. A 4, a 6 também. A 5 eu não vou fazer não, porque eu quero que vocês tentem quebrar a cabeça um pouquinho. A número 4, eu peço para você, então, você tem uma função derivável na reta, tá? Então, a função f é derivável. E aí eu peço para você provar que a derivada no ponto, em qualquer ponto, pode ser escrita assim, como limite, quando h tende a zero, de f de a mais h, menos f de a menos h, sobre a 2h, tá? Uma expressão diferente. Isso aqui, na verdade, é um exercício, tem até no livro do Marco Cabral, ele é um jeito de você calcular a derivada de uma maneira assim, é uma ferramenta que é muito usada em análise numérica, tá? Que é uma área de pesquisa assim muito útil, tá? Mas assim, a gente, por incrível que pareça, é mais útil às vezes por questões de erro, de outras coisas, calcular assim do que calcular do jeito que a gente costuma calcular, definir, tá? Então assim, o que acontece? Vocês devem lembrar, tá? E você vai ler isso lá em qualquer material, que você pode definir. A primeira definição de derivada que você tem é essa aqui. Então, é o limite de f de x menos f de a quando sobre x menos a quando x tende a a. Só que você pode definir o x menos a como sendo h, tá? E aí você vai ter, só lembrando aqui, né? Então aqui você está com o azinho. Aí esse x menos a, você está pegando o x por aqui, assim, tá? Então tem uma vizinhança em torno do a, e aí você tem lá esse delta aqui, esse x pode estar na frente ou atrás, tá? Ele pode ser menor ou maior. Então esse delta x é o h, tá? Isso aqui seria um delta x. Só que você pode chamar isso de h. Esse h pode ser positivo ou negativo, mas o que você está dizendo é que você está andando na reta, andando, entre aspas, né? Para a direita ou para a esquerda, tá? E é flexível isso. Você está, ao mesmo tempo, fazendo todas as possibilidades. Isso está contemplado na definição de limite. Bom, então, isso aqui é H, tá? Então, você vai fazer lá o x menos a igual a H, e esse f de o x passa a ser A mais H. Tá? Só que o H pode ser negativo ou positivo. Então, se você fizer A menos H, você vai ter o x aqui antes. Se você fizer o H positivo, você vai ter o x depois. Porque esses x vão variar todos, tá? Bom, então, aqui parece que tem alguma coisa muito sofisticada para fazer, mas não tem, ó. Você pode pensar assim, tá, então eu posso reescrever a derivada, como uma maneira que você sabe que você pode escrever, você deve ter visto isso em cálculo, que é f' de a vai ser limite de... No lugar do x, eu vou colocar a mais h. Então, f de a mais h menos f de a sobre x menos a passa a ser h. Isso aí você já sabe desde cálculo 1, tá? A novidade aqui é que aparece um f de a menos h. Como é que você faz para ele aparecer? É só você usar o mesmo raciocínio. Ao invés de usar a mais h, eu poderia definir o x como a menos h, porque o h varia. Ele pode ser positivo ou negativo. Ele é tudo isso, tá? Então aqui eu estou fazendo o h tender a a tanto pela esquerda quanto pela direita. Então é a mesma coisa você pegar isso aqui e você pode fazer isso aqui. Isso aqui é o limite, tá? De f de a menos f de a menos h, tá? Sobre h. É a mesma coisa, tá? O que eu fiz foi só trocar as posições. Então aqui eu tenho no lugar, a ideia normalmente a gente faz sempre assim, pensando na frente, como se você tivesse o que normalmente as pessoas fazem, né? Quando você vai desenhar, você vai ver isso pela primeira vez em cálculo, a gente faz assim, aí A mais H, você intuitivamente associa o H a ser positivo e o A mais H está na frente. E você pensa nisso aqui, né? Mas você poderia ter A menos H. Tá? E aí, quando você faz a f de A menos H, você está pegando um termo, pode ser maior ou menor, tanto faz. Está pegando um cara que está na vizinhança também, tá? Assim, o que eu quero dizer é que, do ponto de vista do conceito de limite, tanto faz, tá? O que você está fazendo é a diferença em torno de A
e o limite está em H. Então, você vai fazer dois caras que estão próximos do A, né? F de A menos H, tem que ter um F de A, tá? F de A menos H ou F de A mais H, tanto faz. E aí você faz F de A menos F de A menos H, a ordem é mais para ficar bonitinho de acordo lá com o que a gente precisa. E sobre H, o importante é você fazer o H tender a zero, tá? Então, isso é um truque, tá? É mais um truque do que uma grande sacada. Então, assim, eu tenho a diferença das imagens de caras que estão próximos, e aí vou fazer o quociente com H e o H tender, perdão, a A não, né? Tô falando besteira aqui desde sempre, H tende a zero. Vocês concordam, né, que o H tende a zero? Porque o H é o delta X, tá? É a distância entre o X e o A que tem que diminuir. Então, o H tende a zero. Bom, aí o que eu faço? Bom, então, peraí. Você escreveu a derivada de duas formas diferentes. Eu escrevi a derivada aqui na primeira forma e na segunda. São dois limites. O que eu vou fazer? Eu vou somar, tá? Então, se você fizer f' de A, se você somar o primeiro limite com o segundo, você vai ficar no lado esquerdo, você vai ficar com dois f', você concorda? Porque ambas as formas são a derivada. E aí você vai somar os limites, a soma de limite é o limite da soma, então você vai ficar o mesmo limite com H tende a zero, tá? É a mesma coisa que está variando. Quando eu somar, eu vou somar duas frações. O menos f de A vai cancelar com f de A, vai ficar f de A mais H, menos f de A menos H, sobre H. Aí basta você passar o 2 para o lado de cá. É constante, eu posso passar para dentro do limite. Acabou. O exercício está feito, tá? Não tem nada, assim, absurdo. Só que eu entendo se vocês tivessem dificuldade, porque esse pulo do gato aqui, de você escrever a derivada de um jeito diferente do que você espera, é que talvez confunda. Por isso que eu resolvi fazer aqui, tá? Mas é só você imaginar que a definição de derivada é você fazer a diferença de f de A com alguém da vizinhança dele, de alguma vizinhança, tá? E aí, o comprimento da vizinhança, que é o ΔX, o H, no caso, é que tende a zero. Só isso. Não importa se o F está na frente ou atrás, tá? Vai estar em todas as possibilidades, porque o H vai ser positivo ou negativo. E você está considerando todas as possibilidades aqui quando você fala que o H tende a zero, tá? Tanto pela direita quanto pela esquerda. Tudo bem? É só isso. Acabou. Resolvi. Tá? Muito bem. Dúvidas? Estão tão quietinhos? Então tá. A número 5, ela parece difícil, mas ela é quase óbvia, tá? Eu só vou comentar assim rapidinho. A número 5 é o seguinte, você tem uma função de classe C2. O que é uma função de classe C2? É uma função que é derivável e cuja segunda derivada também existe e é contínua, tá? Então, na número 5, quando você fala de classe CN, F pertence à classe CN. Isso aqui significa classe CN. Isso é uma classe. O que significa isso? Significa que a derivada de ordem n existe em qualquer ponto, tá? E ela é contínua. É uma função contínua para todo x, tá? Daquele domínio ali. No caso, é um intervalo. E, além disso, eu falo que a função é injetiva, com f do intervalo sendo um outro intervalo j, tá? Tal que f' derivada, a primeira derivada é diferente de zero para todo x. Aí eu peço para você calcular a derivada segunda da inversa. Primeiro, por que a inversa existe? Porque a função é injetiva e definida sobre a imagem, ela fica sendo uma função sobrejetiva, tá? Então, se você diz que aqui a função, a princípio, ela é definida de i em r, só que eu pego a imagem de i e chamo isso de j. Então, aí é fundamentos 3, ó. Lá você tem lá o conjunto i. Aí tá lá o conjunto R. Vou fazer como se fosse um diagrama de Venn. Aqui tá o J, que é a imagem. Aqui dentro, essa função restrita aqui, ela é bijetiva, porque ela já era injetiva e toda função é sobrejetiva sobre a sua imagem, tá? Então, F é sobrejetiva sobre a imagem. Tá? Bom, aí se ela é bijetiva, ela tem inversa. E eu peço para você calcular, dizer qual é, determinar a forma a derivada segunda de f menos 1. Tá? F menos 1 ela vai ser determinada de J em R.
Tá? Desculpa, deixa eu apagar aqui que ficou errado. J em R. Tá? Na verdade, seja aqui de J em R, é de J em I, tá? Esse R, não sei nem por que tá aqui, é de J em I. Tá? Que a função está definida assim. E aí, eu peço para você mostrar que a função, a derivada, a derivada de f menos 1, a derivada segunda, é contínua, tá? Então, você tem que justificar por que isso aqui existe, como é que ela é, e você tem que mostrar que ela é contínua. Parece muita coisa, mas não é, tá? Existe a demonstração da derivada, da inversa da derivada, mas eu quero que você calcule isso, usando a definição. Aqui você vai usar a definição. O que é a derivada o que seria a derivada da inversa? A derivada da inversa num x0. Isso é o limite de não sei o que, não sei o que. Eu quero que você escreva isso, você vai perceber. Ao invés de usar x0, eu sugiro que você use y0, porque a inversa ela vai fazer isso, né? Ela vai pegar um ponto no i, vai pegar um x0 e vai me dar, a f vai me dar um y0 lá no j, tá? Então a inversa vai fazer o quê? Vai pegar o y0 e vai te devolver o x0. É baseado nisso que você vai calcular, tá? Tenta usar isso, a derivada em y0, não usa x0. Apesar da gente, quando a gente vai definir a inversa, a gente usa a mesma letra. É isso que pode confundir. Tenta usar y0, que é um ponto lá do j. Aí você vai dizer, mas quem é o y0? Era o f de x0, e por aí vai, tá? Tenta trabalhar sobre isso. Então, eu só tô dando essa dica aqui para vocês seguirem. Tentem fazer até semana que vem. Se vocês não conseguirem ou tiverem dificuldade, a gente faz, tá?